Oi, é o Isa. E hoje eu trouxe um vídeo temático de histórias do Reddit. Elas podem ser encontradas no r/abduction, mas para facilitar vão estar todas na descrição. Deixa o like para ser abduzido, além de se inscrever. Dito isso, vamos para as histórias. Os sonhos com alienígenas. As duas únicas pessoas para quem contei essa história foram minha mãe e minha esposa, na noite que tudo isso aconteceu. Eu tenho tido esses sonhos com alienígenas desde que me mudei com a minha mãe e meu padrasto para uma pequena casa de campo perto de Blair, Nebraska, aproximadamente 24 quilômetros ao norte de Omaha. Minha primeira experiência foi típica. Tive paralisia do sono e pude ver uma imagem de uma criatura esbranquiçada, com uma cabeça grande ao pé da minha cama. Esse sonho aconteceu repetidamente. Na verdade, aconteceu com tanta frequência que eu superei a minha paralisia do sono. Mas tem uma noite que me persegue até hoje. Antes de dormir, eu estava paralisado, mas dessa vez eu ainda estava acordado. Bem acordado, na verdade. Minha visão ficou turva. Eu sabia que estava me movendo, mas não conseguia sentir nada. Quando minha visão voltou, eu estava nessa sala iluminada, e assim que meus olhos se ajustaram, eu pude ver a sala com aquelas criaturas. Haviam 3 delas. Elas eram cinzentas e magras, com cabeças grandes e olhos negros. Aqueles olhos. Eu não consigo esquecer eles. Eu só conseguia mover minha cabeça, então olhei ao redor da sala. Era uma sala fria de metal, com painéis e uma cadeira no meio, que uma criatura estava sentada. Ela estava segurando um dispositivo retangular metálico, que parecia um smartphone comparado com a sua cabeça. Não haviam botões ou qualquer coisa na parede da sala. Tudo era de cor metálica. Eu apaguei e acordei sentado na minha cama às 4 da manhã. Me levantei e não voltei a dormir. Fui para a cozinha e bebi água durante as 2 horas seguintes. Uma sede realmente intensa. Às 6 da manhã, minha mãe saiu do quarto dela me perguntando por que eu tinha acordado tão cedo. Eu respondi: "Você não vai acreditar em mim. Eu fui abduzido." Ela fez uma pausa, como se não entendesse o que eu tinha acabado de falar, e eu expliquei para ela. Meu padrasto voltou para casa depois do seu trabalho, como vice-xerife, e tentamos contar a ele o que aconteceu, mas ele só riu. Esse incidente ocorreu na primavera de 1999. Quando ouvi Bob Lazar descrever o ofício em que ele trabalhava e como era o interior, acreditei instantaneamente nele, porque era exatamente assim que se parecia a sala que eu estava. Eu tinha 15 anos na época em que isso aconteceu, e 22 anos depois daquele sonho, ou o que quer que fosse, ainda me sacode e me lembro de cada momento daquela noite. Abduzido na Marinha dos Estados Unidos. Eu sou da Marinha dos Estados Unidos há quase uma década. Eu só tenho uma autorização secreta. Nada de especial, basicamente uma verificação detalhada de antecedentes. Meu trabalho, embora importante, não é algo que chama atenção quando se trata de glamour ou holofotes. Sempre fui fascinado por coisas desconhecidas, mas aliens, eles eram especiais para mim. Toda noite, meus olhos estavam apontados para cima, na esperança de vislumbrar algo que eu sei que existe. Alguns anos atrás, no meu posto de trabalho, fui para a cama, como em qualquer outra noite normal. De vez em quando eu sonhava acordado, com aliens antes de cair no sono. Nessa mesma noite, tive um sonho muito vívido.
que até hoje parecia real demais para ser apenas um sonho. Nesse sonho, eu estava em um lugar que eu não conhecia, ao lado de outro marinheiro. Estávamos ao ar livre e as luzes onde estávamos eram tão brilhantes que parecia que já era de dia. Me virei para o marinheiro e perguntei onde estávamos. Ele explicou que eu havia sido selecionado a dedo para um programa ultra secreto de viagem interestelar. Eu não acreditei nele, e ele sabia disso. Ele me levou para o que parecia ser um foguete segurando um navio. Muitos outros marinheiros estavam andando e trabalhando, sem prestar atenção em mim. Nós andamos até uma mulher extremamente alta, uns 2 metros. Suas extremidades eram longas, incluindo o pescoço, e ela não tinha absolutamente nenhum cabelo. Ela estava vestindo uma túnica azul e começou a falar comigo telepaticamente. Ela tinha olhos enormes, que eram de um tom azul profundo, usado pelos melhores artistas. Ela me explicou que, se eu aceitasse a oferta, seria um desconhecido para o mundo. Eu teria que deixar minha esposa e filhos, e que ninguém se lembraria de mim. O que eu ganharia em troca? Saber tudo o que eu sempre quis saber sobre a história humana e nossa existência no universo. Eu recusei. Amo minha família. Ela balançou a cabeça num tom desapontado, e depois disso eu acordei. Fui abduzido 9 anos atrás. Isso não é algo fácil para mim falar. Eu fiquei quieto por quase uma década, por causa do medo do ridículo. Eu nem toco no assunto com a minha terapeuta. Eu tenho medo que ela me considere um doente mental. As únicas pessoas que eu contei são amigos muito íntimos. Não tenho muita memória do sequestro em si. E para ser honesto, não tenho nem certeza de que prova eu posso dar fora o que eu me lembro. Mas eu tenho certeza que algo aconteceu comigo. Isso aconteceu no final de novembro para início de dezembro de 2013 para 14. Eu tinha 15 para 16 anos. Estava deitado na cama durante uma noite normal tentando dormir. Estava deitado de frente para a porta, que dá para o corredor. Bem ao lado da minha cama, em frente à porta, estava o meu despertador. Isso é relevante, pois é a única prova física que eu consigo lembrar. Era pela meia-noite e eu ainda não tinha dormido. Ainda estava bem acordado, na verdade. O que não era incomum para mim. Tenho problemas com insônia. Eu geralmente ficava acordado até 1 ou 2 da manhã no meu iPod. Enquanto olho para o relógio, percebo que algo parece estranho. Segundos pareciam tão longos quanto minutos. Comecei a notar uma figura parada na frente da minha porta aberta, mal iluminada por uma luz noturna no corredor. Quanto mais meus olhos se ajustavam, eu podia ver claramente que era uma figura de aparência humanoide, com uma cabeça enorme e grandes olhos amendoados. Em retrospectiva, eu descobriria mais tarde que o que eu vi era um Grey. Fizemos contato visual e eu me senti paralisado e apavorado. E eu ainda podia ver meu relógio marcando meia-noite. Então, de repente, a entidade se foi e agora o relógio marcava 3 horas da manhã. E eu ainda estava na mesma posição. De alguma forma, eu tinha perdido 3 horas num piscar de olhos. Eu sei que não dormi, porque eu não senti aquela manha de não querer levantar que você sente quando sempre acorda. A entidade estava lá em um segundo e não estava mais no outro. E de alguma forma, 3 horas se passaram. Tudo isso me deixou assustado e confuso, mesmo anos depois. Dormi com uma faca debaixo do travesseiro por quase 1 mês depois disso. E até hoje, durmo sempre de frente para a parede. Não faço ideia de como explicar o que aconteceu. Não pode ter sido minha mãe me checando,
porque as tábuas do assoalho da minha casa rangem alto, o suficiente para acordar até os mortos. Não tenho histórico de esquizofrenia ou alucinações. Estou com alto desempenho no espectro do autismo e o único problema neurológico que tive foram convulsões. Mas isso não pode ter sido uma convulsão, porque eu não tive dor de cabeça depois, o que eu sempre tenho depois de uma. Eu tentei o meu melhor para explicar o que aconteceu racionalmente. Eu disse a mim mesmo: você sempre se interessou por OVNIs. Talvez seja uma memória falsa que você construiu. Ou você tem uma imaginação selvagem, afinal você é um escritor. Tentei lidar com isso escrevendo, mas ainda não consigo tirar da minha mente. Parece que estou mentindo, para mim mesmo, quando tento explicar. Mas nada sobre isso parecia falso. Algo aconteceu e eu não sei o que foi. Já pensei em hipnoterapia, mas tenho medo de ser levado a criar algo falso ou achar o que aconteceu altamente perturbador. Também estou preocupado de que possa acontecer novamente. O aniversário de 10 anos de que isso aconteceu está se aproximando. Nos próximos 2 anos será o aniversário. Eu realmente não sei muito sobre abduções propriamente ditas, e eu evitei pesquisar por causa desse evento. Foram essas as histórias por hoje. Gostaria de agradecer pela paciência e pedir de novo seu like e inscrição. Até a próxima. Tchau.